Você sabia que o ministro do STF ou uma juíza de primeira instância, na hora da fixação do valor da pena de multa, devem, por determinação expressa da lei, levar em consideração a situação econômica do réu? Mas como assim, professor? Pois foi exatamente isso que você ouviu. Gente, nos termos do que determina o artigo 60 do Código Penal, dentre outros requisitos, no momento da fixação do valor da pena de multa, um juiz deve observar, como eu disse, principalmente a situação econômica do réu. Esquece. Porém, infelizmente, alguns cursos de direito nas universidades Brasil afora têm negligenciado acerca desse importante assunto, o que na prática tem trazido reflexos diretos na formação de vocês. Abafa o caso. Mas não se preocupem, pois no episódio de hoje, minhas futuras juízas e meus futuros juízes, e também você que busca conteúdo de qualidade nas redes sociais, nós aqui do canal vamos fazer a nossa parte e abordaremos da forma mais simples possível os principais critérios que devem ser utilizados para a fixação do valor da pena de multa. Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante frisar que o direito penal brasileiro prevê que alguns crimes sejam punidos com pena privativa de liberdade e, ao mesmo tempo, com pena de multa, conforme ocorre no crime de furto, artigo 155 do Código Penal, que tem pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Todavia, há casos, como o do crime de dano, artigo 163, também do Código Penal, que é punido com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, nesse caso, caberá a você decidir se irá aplicar uma pena ou outra. Porém, nas duas situações, há fases e critérios que devem ser obrigatoriamente seguidos no momento da aplicação da pena. Portanto, indo diretamente ao assunto, sempre que vocês estiverem estabelecendo a pena de multa, devem fazê-lo em 3 fases. Primeiro, definirão a quantidade de dias multa, entre 10 e 360 dias multa, fixados consoante seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, considerando data máxima vênia, a culpabilidade e as demais circunstâncias judiciais inerentes ao caso, nos termos do que prescreve o caput do artigo 59 do Código Penal, visando o respeito inescapável ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição de 88. Agora, já em uma segunda fase, que deverá levar em consideração, aí sim, a situação econômica do réu, será definido o valor atribuído a cada dia multa, que não poderá ser inferior a 1/30 do valor do salário mínimo e nem superior a 5 vezes esse salário, consoante dispõe o artigo 49 do Código Penal. E observe-se que, em alguns casos, sendo pertinente, poderá existir ainda uma terceira e última fase, na qual vocês, após terem aplicado a pena de multa nos patamares máximos previstos em lei, caso concluam que, em virtude da situação econômica do réu, os valores sejam ineficazes, vocês poderão aumentar o valor da multa aplicada até o triplo, nos termos do que prevê o artigo 60 do Código Penal. Bom, feitas essas observações teóricas, agora vamos para a prática. Vamos calcular juntos os valores mínimo e máximo da pena de multa que vocês poderão estipular na condenação de um réu. Assim, no caso concreto, deverá ser utilizado o valor do salário mínimo vigente na data do fato. Porém, aqui, para entendermos toda a operação, utilizaremos o valor do salário mínimo atual, que é de R$ 1.518. Nesse sentido, ele deverá ser dividido no máximo por 30, para que tenhamos o valor mínimo de um dia multa, que, no caso proposto, será de R$ 50,60. Desta feita, como a quantidade mínima de dias multa que pode ser aplicada para um réu é de 10 dias multa, concluímos que a pena de multa mínima prevista hoje no direito penal brasileiro seria de R$ 506.
Por outro lado, o valor máximo de um dia multa será encontrado multiplicando-se o valor do salário mínimo por 5. Portanto, o valor máximo de um dia multa seria de R$ 7.590. E, consequentemente, como a quantidade máxima de dias multa prevista em lei é de 360 dias multa, em tese, o valor máximo da pena de multa poderia chegar a R$ 2.732.400. Porém, recorde-se que, após ter aplicado a pena de multa no máximo, na hipótese de, ainda assim, se julgar que a pena imposta seja ineficaz, ela poderá ser aumentada até o triplo, ou seja, podemos concluir que, teoricamente, o valor máximo da pena de multa prevista no direito penal brasileiro, pela prática, atenção, de apenas um crime, seria de R$ 8.197.200, com a exceção, claro, de algumas leis penais extravagantes, como, por exemplo, a Lei de Drogas e a lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, pois elas possuem regras específicas. Portanto, resumidamente, pode-se afirmar que em uma condenação, você, minha futura juíza, e também você, meu futuro juiz, aplicarão penas de multa que poderão ir de 10 dias multa a 360 dias multa e que corresponderão a valores entre 506 e R$ 2.732.400, atingindo-se excepcionalmente o teto máximo de R$ 8.197.200. Por fim, observe-se que, nos termos do que propõem os artigos 49 e 50 do Código Penal, a pena de multa não é voltada à vítima, conforme muita gente equivocadamente imagina, mas sim é destinada ao fundo penitenciário e ela deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória. Mas agora, dando praticidade ao conteúdo que estudamos na aula de hoje e sempre buscando respeitar a posição política de cada um de vocês que acompanham o nosso projeto, independentemente de serem de direita, de centro ou de esquerda, eu te pergunto, você concorda com os valores das penas de multa que têm sido aplicadas pelo STF no caso dos atos golpistas, antidemocráticos e de destruição do patrimônio público ocorrido em Brasília no 8 de janeiro? Pois entre nessa polêmica, deixe seu comentário, curta e compartilhe esse episódio. Epa, mas apenas compartilhe com pessoas assim como você, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais.